Nkembo kembo kwa tata nzambi mwilo, nkembo kembo na tata nzambi ya Kongo kwa Mazulu. Vida longa a mfumo Tadi Jambuiso votadi de MTDBC. Salama meu povo. Salama povo bantu. Salama mestre. Cuca Bengavi. Bana Kongo. Salama. Salama, muita alegria. Alegria, alegria. Nas nossas línguas, meu povo, na nossa língua, alegria, alegria. Yengue, yengue. Muita yengue, muita yengue. Exatamente. Muita alegria estar dando continuidade a essa aula, né? Falando sobre a manifestação do reino. E é uma aula que vem para colaborar no ensino daqueles que já entenderam, né? Já entenderam que o cristianismo não é nada, né? Que não pertence à nossa espécie, pertence a uma outra espécie, né? Pertence àqueles que se identificaram com o chamado cristianismo. Nós não nos identificamos com o cristianismo, até porque o cristianismo, ele escravizou a nossa raça. Escravizou a nossa raça, e também depois dessa vertente, as pessoas depois elas acabam buscando o judaísmo, propriamente dito, né? Ou informações dos judeus, do judaísmo, até porque aprendemos na Bíblia lá atrás, onde que é o povo do Criador, é o povo do céu, os hebreus da Bíblia, então a língua original é o hebraico, e foi aqui no passado acabou conduzindo o povo a esse quadro, né? E depois com o tempo a máscara caiu. A máscara caiu, né? Aquela guerra lá dos judeus, aquele tempo que nunca sai, e aquele povo lá não tem nada a ver, como já expliquei aqui no áudio, no vídeo de ontem, né? Se eles são um povo originário, então por que eles pegaram duas línguas para formar uma língua só? Eles chamam de hebraico, né? Mas na verdade é o Yiddish. Então, se eles são um povo originário, então por que eles pegaram a língua alemã e a língua do tal chamado hebraico deles e criaram uma terceira língua? Poxa, mas o processo é voltar à origem, né? Ou manter a sua origem, né? Até agora nós não mudamos a nossa origem, né? Nós somos o que somos, né? Ele é o que é, aquele que é. Então, aonde que a expressão ali, né? Sonini nanini, aquele que é. Aquele que é, e depois ali veio eu sou o que sou, aí veio a parte dos gregos, né? Lembrando, né? Não vou deixar a minha memória falhar dessa vez, aonde que também os judeus, historicamente, né? São investidores dos navios negreiros, né? Então, como o rei já explicou, como o príncipe Gomengo também já explicou, como nós, professores da Escola da Sabedoria Bantu, estamos explicando, será que aquele que escravizaram, eles também vão levar aquilo que é para a salvação daquele povo? Né? Então, se os judeus são investidores dos navios negreiros, cresceram financeiramente com isso, será que eles têm intenção também de passar para nós a salvação? Não tem, né? Então é um estado criado, né? O mundo já está sabendo, o mundo já sabia disso, né? O que não sabia era a massa, né? O mundo que eu falo é aqueles que dominam a população, e não tem mais o que esconder. Não tem mais o que esconder. O que eu estou falando já não é mais novidade. Se alguém não acredita, se alguém ainda não vê dessa maneira, não se tem o que fazer. Não se tem o que fazer para essas pessoas. Mas esta é a pura realidade. Os judeus não são os hebreus que estão nas Escrituras. Os hebreus que estão na Escritura é o povo Bantu, é o povo Congo, é a Congo, Bana Congo, né? Então, dentro dessa intermediária, né? Dessa intermediária que fica ali entre, vou usar até um pouco da mística agora, né? Entre o real e o imaginário, né? Ou seja, o real é aquilo que o mundo está vendo, e o imaginário, que é o mundo celestial, o mundo espiritual, que é o mundo da realidade verdadeira, que é aquilo que está nas Escrituras. Querendo ou não, eu sei que leva tempo e é dificultoso para algumas pessoas, né? Porque está acostumado a ser filho de escravo, está acostumado a ser pessoa que tudo que vai fazer tem que fazer 2, 7 vezes mais.
é um povo que está acostumado, desde na sua alma, viver à base de chicote, chegar hoje e entender que tudo isso, que toda essa ocorrência, aquilo que realmente nós somos o povo que está nas Escrituras, que chamam por aí de Bíblia, né? Nós somos o povo da Bíblia. Esse é o fato, essa é a realidade. E não somente isso, como nos foi prometido, que viria para nós e veio para nós um rei. Então, o povo banto hoje tem um rei, né, que é um Fumutade, Tade Jambuíço, Votade de Antedimici, a qual nós estamos, né, abertamente falando, sem medo algum, porque não estamos pausados em mentira alguma, mas se dentro da realidade, como está profetizado, né, está profetizado na estátua do sonho de Nabucodonosor, né, que é a pedra que vai ser lançada sem mãos humanas, e pedra, na nossa língua, quer dizer tarde. E, fora isso, né, ou seja, para acrescentar dentro disso, só existe um povo que foi transportado de navios para outras nações, né, que foi vendido como escravos e como escravas. E não só foi transportado para outras nações e vendidos como escravos e como escravas, como até o momento presente, né? Até o momento presente, muitos ainda vivem como escravos e escravas, sem correntes nos braços, sem aguilhões no seu pescoço, mas aí está o sistema. Está o sistema aí que praticamente não, que é intrinsecamente voltado contra a verdade. Então, para vocês, né, que estão dentro desse invólucro, desse momento, a qual alguns ainda, até muitos, têm a dificuldade, então eu trago a público esse ensino sobre a manifestação do reino, provando dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, como também para aqueles que quiser realmente entender, também dentro dos livros apócrifos, a verdade que está nas Escrituras, a verdade de Tatanzambi, a verdade nosso Tata, né? Não é pai, nosso Tatanzambi, que o povo que por aí está, quer seja nesse invólucro, né, nesse meio, né, entre o cristianismo, entre o judaísmo e a verdadeira realidade, o povo não tem uma liderança. Que espiritualmente o povo que está agora está passando pelo período, como já falei, onde o povo, após a morte dos apóstolos, né, até a construção do cristianismo em 325, o povo estava todo disperso. O povo estava todo disperso. É o que está acontecendo hoje com as pessoas. Elas estão totalmente dispersas, né? Então, e aqui dentro das profecias, eu mostro, dentro das profecias, o Espírito como? O Espírito nosso Tata mostra, dentro das profecias, o período que as pessoas estão, né? E quem projetou tudo isso foi o adversário, o Belial. E ele tem, assim, um resultado, fortemente um resultado ele tem, nos seus filhos. Então, aqueles que são filhos da desobediência, eles respeitarão o trabalho do pai deles. Mas nós que não somos filhos da desobediência, e sim somos filhos da obediência, nós entendemos perfeitamente, né? Perfeitamente aquilo que é estabelecido para nós. Então, aí, uma pequena e vasta introdução para que nós possamos entrar nesse assunto. Então, Belial, ele é quem? Ele é o mestre do engano, certo? Ele é o Deus, né? Ele é o Deus de várias faces. Assim diz o verbo, em 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15. Esses tais são falsos juízes, operários desonestos, que se disfarçam em juízes de Masaia e que não é de espantar, pois se o próprio Belial se transfigura em anjo de luz, ou seja, em mensageiro de luz, parece bem que seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Então, essas pessoas, né, eles se disfarçam de mestres da justiça, se disfarçam de professores, ou seja, daqueles que estão à frente do ensino para que possam ensinar.
Quando que a Escritura, ela diz que Zambitata, ele separou um povo para este povo ser o povo que vai ensinar as nações. E esse povo é os filhos de Jacobá, são os filhos de Jacó. Aos filhos de Jacó, não é? É como se dissesse hoje, Zambis tem nossa família, né? Nossa família tem as 12 tribos. E das 12 tribos, nosso Tata separou uma tribo para cuidar das coisas do templo. E qual é essa tribo? Né? No caso ali, a tribo de Lemba, a tribo de Levi. Depois, a tribo de Levi, ela terceirizou, como já mostrei em outros vídeos, ela terceirizou o trabalho do templo. Então, quando Yeshua vem, ele vem e chama quem? Ele chama os gregos, os romanos ou os filhos de Jacó, os filhos de Jacaba? Ele chama os filhos de Jacaba. E quando o apóstolo Paulo, né, o incômodo de Sola, ele vai para as nações, ele é um bantu ensinando os filhos de Sem, né, os filhos de Jafé e os filhos de Cã o caminho. Porque são 3 famílias, a família de Sem, a família de Cã e a família de Jafé. Então, quando o apóstolo Paulo, ou seja, o incômodo de Sola, ele vai ensinar 2 famílias, a família de Jafé e a família de Cã. Só que ele é um bantu ensinando as nações. Ou seja, Zambitata separou o povo bantu para ensinar as nações. Essas pessoas que estão aí ensinando essas várias doutrinas, esses vários pensamentos, de que tribo que eles são? De que povo que eles são? Sendo que as escrituras, ela pertence ao povo bantu. Então, assim diz a palavra, lá no livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. O filho respeita seu pai e o servo seu mestre. Ora, se eu sou pai, onde estão as honras que me são devidas? E se eu sou mestre, onde está o temor que se me deve? Diz o general dos exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezais o seu nome e dizeis que desprezo temos de tido por teu nome. Então, eles ali, a palavra está dizendo, vocês estão desprezando o meu nome. Quando ele fala desprezando o meu nome, Zambitata, ele também está se referindo propriamente ele e propriamente os sacerdotes que trazem no seu nome o nome do Congo, porque eles são Bacongo, eles são Banacongo. Sendo ele, nós, sendo eu, sendo você um Bacongo, um Banacongo, quando vocês desobedecem a lei da criação, vocês estão desobedecendo o nome a qual vocês são chamados, que é o nome a qual vocês são invocados. Vocês são Bacongo, vocês são Banacongo. Então, continua aqui. Ele continua dizendo aqui, ó, vocês oferecem, né? Oferecem. Fica melhor. Oferece sobre o meu altar alimentos impuros. E ousais dizer, em que desprezamos o teu nome? E julgais que a mesa do Altíssimo seja pouca em importância? Lembra que quando as pessoas elas ficam presas ali no livro de Malaquias, né, principalmente aqueles falsos professores, para eles, o Malaquias só tem uma passagem. Trazer o dízimo e oferta, só tem isso. O Malaquias ele só escreveu isso. Né? Parece que Malaquias não escreveu, não teve mais nada no livro Malaquias. Só tem, né, trazer o dízimo e oferta para a casa do tesouro, né? Como se verdade, né? Como se aquela casa de pedra lá fosse a casa do tesouro. Então, nossa, dá até nojo de falar isso, né? Dá até nojo de falar isso. Mas vamos lá. Então, o nosso povo, Bacongo, que somos nós, Banacongo, nós temos um tata, nós temos um pai, e o nosso pai passou para nós decretos. E dentro desses decretos, nós temos os estatutos dentro desse decreto. Quando nós quebramos o estatuto ou qualquer decreto, nós somos considerados como povos, sendo que nós somos o povo do Altíssimo. E trazemos em nosso nome o nome do nosso tata, porque a tua terra e ao teu povo foi dado o teu nome. A tua terra é Congo. Ou seja, o teu povo é Bacongo
e o nome do nosso tata é Congo, que na nossa língua, né? Na nossa língua não, na língua que eu estou usando para falar com vocês, porque essa não é a nossa língua, essa é a língua dos portugueses, né? É a língua daqueles que nos colonizaram. A pronúncia Congo é verdade, porque o nome do nosso tata, o nome do nosso pai é verdade, que na nossa língua original é Congo. A tua terra e teu povo é chamado por teu nome. Qual o nome da terra? Verdade. Qual o nosso nome? É verdade. E qual o nome do nosso tata? É verdade. Ou seja, Congo, Bakongo e Terra do Congo. É muito bonito isso. Só que ele continua. Guetta. Mas gostei de passar. O mais engraçado é que essa passagem, o pessoal de inglês, os ingleses gostam muito de falar essa passagem. Sim. My people shall be called by my name. Eita! Fala, como é que é a pronúncia? My people shall be called by my name. My people shall call by my name. Yeah. E gosto muito de pronunciar aquela também. If my people, who I call by my name, significa se o meu povo, que eu chamo pelo meu nome, se humilhar. Mas em inglês é muito bonita, porque o povo quiser. If my people, who I call by my name. E sempre quando quando vejo essa parte by my name, eu falo, mas não tá, você não consegue ver aí que ele já está falando que eu vos chamei no meu nome. Não tem nenhum outro povo, mas não tem mesmo, não tem nenhum outro povo. E ele deu esse nome, Congo. Eu até tirei aqui o compartilhamento, né, para poder enfatizar essas palavras, porque assim como nós estamos falando aos povos, né? Então tem outros povos aí que entendem essa linguagem que o príncipe está falando, né? Então é importante, né, que o povo que fala essa língua, porque os Bakongo foram separados, né? E perderam a nossa língua. E assim aprendeu a falar a língua dos outros, o idioma dos outros, né? Tanto que agora a Zambia está usando esse idioma para trazer o conhecimento para as pessoas que falam esse idioma. Como também está usando o idioma que o limiar conhece, né? Que não é o nosso idioma, porque aí tem povo. O único povo que foi separado, né, levado como uns foram levados como escravos e outros tiveram que sair da sua terra porque eu vou tentar a vida lá fora. Eu vou tentar a vida lá fora e está tentando até hoje. E está tentando até hoje, né? Então, assim, o povo tem um chamado. E o chamado é: voltemos para nossa casa. Eita! Voltemos para a terra do Congo. Aí continua, se ofereceis, deixa eu só apertar aqui, né? Se ofereceis em sacrifício um animal cego, não haverá mal algum nisto? Uma pergunta. E se trazeis um animal coxo e doente, não vedes mal algum nisto? Então, aonde que está mostrando que o povo está fazendo, ele está oferecendo sacrifícios a Zambi. Mas o sacrifício que ele está oferecendo é impuro. E muitas pessoas hoje estão fazendo a mesma coisa. Eles estão buscando a Zambi. Na linguagem, Deus. E depois de Deus, aí começa a buscar o Zial da vida aí, né? Eles estão fazendo isso, só que eles estão fazendo de modo impuro. Vai, pois, oferecê-lo ao teu governante. Crês que lhe agradarias? Que ele receberia bem? Tanto que, por exemplo, Caim, ele não pode ser de uma maneira, ele quer oferecer sacrifícios a Zambi, mas ele quer oferecer o sacrifício a Zambi do jeito dele, da maneira dele. Então, na questão de oferecer sacrifício, Caim não pode ser repreendido, ele vai oferecer sacrifício. Então, na questão de buscar a verdade,
algumas pessoas, elas não podem ser punidas, né? Vou usar essa palavra, né? É o resultante da busca. Então, não vou usar a palavra punição. Vou usar o resultante da busca. Não, mas eu estou buscando. Mas da forma como você está buscando, é uma forma pura ou uma forma impura? O resultado é puro ou é impuro? Esses aqui, sacerdotes, eles estão oferecendo a sacrifícios, oferecendo sacrifícios a Zambi, mas de forma impura. Caim está oferecendo sacrifícios a Zambi, mas de forma impura. E muitos estão buscando a Zambi, ou seja, buscando a verdade, vamos dizer assim, fica mais fácil para entender. Vocês estão buscando a verdade, mas de forma impura. Aí ele fala, dizei ao general dos exércitos, ide agora, rogai ao antepassado que nos perdoe, tendo feito tudo isto com vossas próprias mãos. Ouvi-lo-ás ele favorosamente, né? Diz o general dos exércitos, vá antes a um de vós e feche as portas. Não acendereis mais inutilmente o fogo do meu altar. Não tenho nenhuma complacência. Isso é forte. Não tenho nenhuma complacência com vocês. Por quê? Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam cometido o crime. Na linguagem dos romanos, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas como eu vim, e vocês me viram e estão ouvindo, se vocês continuarem nessa forma, vocês estão cometendo crime. Diz lá, melhor fora não conhecer do que conhecer, continuar fazendo. Era melhor que pegasse uma pedra, jogasse no rio, uma raça no pescoço, jogasse no rio. Mas posso traduzir? Eu estou a ver aqui o substantivo feminino da palavra complacência. Quem tiver a oportunidade pode ver no Google. Que significa disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outrem ou com a intenção de ser-lhe agradável. E a outra é ação inspirada nessa disposição, gentileza, delicadeza. Significa dizer que naquela instante Tata Zama queria dizer, não tenho mais delicadeza, gentileza, ou a minha disposição inspirada para vos dar delicadeza, ou ser gentil para com vocês, não tenho mais. Acorda, banda. Forte isso, Dan. Forte isso. Porque uma coisa, assim, a verdade, né, ela não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Mas como já foi dito, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam cometido crime. Ou seja, né, na linguagem dos romanos, vocês não teriam cometido pecado. Mas como eu vim, se vocês continuarem, vocês estarão cometendo crime. E a complacência, ou seja, o desejo, né, a vontade do espírito da verdade, ela se encerra. Eita. General dos Exércitos, e nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável. Por quê? Esse povo que está ouvindo, você que está me ouvindo, você tem a noção, primeiramente, de tudo que nossa família passou dentro das Escrituras, né? Que é a questão ali, por exemplo, Saul, ele é um rei no meio do nosso povo, da nossa família, mas ele fez a coisa errada. O que aconteceu com ele? Ele teve o resultado, ele morreu. Então, ler a Bíblia, né? Ler as Escrituras no modo literal, é assim, olha, isso aconteceu com aquele povo, isso aconteceu com aquela gente naquela época e pronto, acabou. Não. Para nós que somos família, é diferente. O que aconteceu ali não é que aconteceu com os judeus, aconteceu com nossa família. E aquilo que Zambi trata, aquilo que o Espírito da Verdade estabelece, se ele diz que não vai ter mais complacência com você, não haverá mais complacência. E não adianta entrar naquele estado que os cristãos ensinaram, mas ele é piedoso, ele é misericordioso, ele perdoa. Não que ele não perdoa,
Mas como que vai ser perdoado aquele que não se arrepende? É diferente. Aquele versículo que não existe, né? Venha como estás. Esse versículo não existe. Esse versículo não existe. Além do mais, os outros mais rebeldes ainda acrescentaram mais uma palavra que não existe naquela que não existe, né? Venha como estás e permaneça. É isso? É um tal versículo que fala assim, venha como estás, aí o outro colocou uma vírgula, porque os criminosos são criminosos mesmo, né? Por isso que fala que ele se disfarça de mensageiro da luz, né? Ele se disfarça de professores da luz. Venha como estás e permaneça. Que passagem que é essa? Não tem livro apócrifo que fala sobre isso? Essa passagem não existe. Então são caminhos de perfídia. Zambitata, o espírito da verdade, ele diz assim, através de Saia, né, através de Yeshuayá, diga o seu, seja sim, sim, ou não, não. Passou disso é o quê? É do maligno. Certo? Então, se ele diz que as suas ofertas, suas mãos, não me é agradável, essa é a pura verdade. Porque ele fala aqui, ó, por quê? Né? Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre todas as nações. Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, orações, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o general dos exércitos. Como assim o nome de Zambi, o nome da verdade, ela é grande em todas as nações? Porque aquele que é. Tata Zambi, Zambi Tata, não precisa de pessoas assim como eu para pronunciar. Ele não precisa de você, não precisa. Ele não tem essa necessidade de corpos terrestres para manifestar aquilo que é celeste. A sua manifestação está naturalmente na natureza como um todo, aquilo como está lá em Romanos 1. É tudo manifesto. Quando o nosso Tata Babana, na sua busca por Zambi, ele saiu buscando no sol, saiu buscando na lua, não que ele adorou o sol, não que ele adorou a lua, mas ele compreendeu que existe uma consciência superior que emana sobre tudo e sobre todas as coisas. E aqueles que absorveram essa consciência que habita sobre tudo, sobre todas as coisas, esses tornam-se os seus professores. Esses tornam-se os seus servos, porque são títulos, professor, mas na íntegra nós somos servos de Zambitata. Servos. Aqueles servos que depois Isaia e Yeshuayá fala, não vou chamarei mais de servos, mas vou chamarei de amigo. E a missão que esses servos, que esses amigos que nós temos, é trazer para a nossa família a verdade daquilo que nós somos. E na dificuldade de não saber ler a Bíblia, a dificuldade de não saber ler as Escrituras, e a dificuldade de não entender o que eu estou falando, olha no espelho e veja o resultado da própria vida. Aí sim, depois que você vê no resultado da própria vida, agora vai lá para a Bíblia, vai lá para a Escritura e veja se aquilo que eu estou falando sai da minha cabeça ou é uma realidade que todos nós estamos vivendo. Ele continua, vós, porém, o profanais quando dizeis, a mesa do Altíssimo está manchada. O que nela se oferece é um alimento comum. Olha a soberba desses sacerdotes. E dizeis ainda, ai, que cansaço. Né? Só que assim, ao mesmo tempo que eu estou falando que é os sacerdotes, porque é muito bonito, né, Neemiah? Lê assim, olha, essa passagem aqui é para os sacerdotes lá na época de Malaquias. Eles estavam assim. Não, não, não. A Escritura, ela é viva. O que ocorreu lá também ocorre aqui. Não é uma coisa do passado, porque o cristianismo, né, o judaísmo, eles acabaram explicando que é tudo assim lá atrás, lá no passado, lá naquela época, e hoje a nossa vida é outra.
Tudo que vai ler, não, isso aqui é daquela época. Vai ler um mandamento, não, isso aqui é daquela época. Tudo naquela época. Né? Isso ajuda, colabora a pessoa não viver em época alguma. Então, por isso que, como nós somos bantu, chega um momento que nós não conseguimos mais nos identificar com as coisas. Por quê? O cristianismo e o judaísmo trabalhou de uma forma a destruir o povo bantu. Para que o povo bantu chegue um momento que ele não consiga se encontrar. Você, poxa, mas... Ou seja, por quê? Porque tudo que foi passado, que é um testamento nosso, tanto o chamado Velho Testamento como o chamado Novo Testamento, que é um testamento só, é um testamento nosso, é um testamento da nossa família. As palavras que ali estão são dedicadas ao povo bantu. Sendo assim, explicaram para nós cristianamente e judaicamente que é coisa do passado. Não. O que está falando aqui para os sacerdotes é aquelas pessoas hoje, da mesma forma, que estão buscando o conhecimento da verdade e estão dentro desse invólucro. Por isso que fala aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Ai, que cansaço! E mostrais desprezos pelo altar. Trazei o animal roubado, o coxo, o doente, e julgais que vou aceitá-lo de vossas mãos? Olha que coisa. Ai. Então tá bem, né? O cenário tá lá o sacerdote, né? Tá lá o sacerdote. O sacerdote já é abusando do povo, né? O povo leva ali o animal, o sacerdote tem a parte que é da pessoa, tem a parte que é do sacerdote e a parte que é do Espírito da Verdade, correto? O que acontecia com os sacerdotes? Ele pegava a parte do povo, pegava a parte dele e ainda pegava a parte do exame. Não é isso? Agora, ele fala aqui, ó, trazei o animal roubado, o coxo, o doente, e julgais que vou aceitar de vossas mãos. Como que as pessoas, elas querem, como que os bantu hoje quer servir a Zambitata como se fosse um animal roubado? Como as pessoas querem servir a Zambitata hoje, ou seja, vou usar o Espírito da Verdade. Como que as pessoas querem servir o Espírito da Verdade agindo como se fosse um coxo, como se fosse um doente? Ainda você julga que eu vou aceitar das vossas mãos? Ainda vou falar um assunto aqui ainda mais ainda. Deixa eu terminar aqui essa passagem de Malaquias. Né? Diz o Altíssimo, maldito seja o homem fraudulento. Aí as pessoas falam assim, não, é aquele lado do que é o Espírito da Verdade, né? Tudo suporta, tudo crê, né? Ele diz aqui, ó, maldito. Tu és um maldito. Pode falar, Nimian. Não, é uma boa passagem que começava a dizer, tudo suporta, tudo crê, mas aqui está escrito, como o mestre mesmo disse, maldito seja o homem fraudulento que consagra. Continue, mestre. A manifestação do reino dos céus é terrível. Acorda, pá. Maldito seja o homem fraudulento que consagra o sacrifício ao Altíssimo, um animal defeituoso. Então, maldito você é se você se consagra, né? Vou usar essa palavra consagra, né? Se você se põe na presença do Altíssimo, mas como uma pessoa defeituosa. Você é um maldito. Tem no rebanho animais sadios. Sou um grande rei, diz o Altíssimo, e o meu nome é temível entre todas as nações. Né? Então, esse quadro, né? Por quê? Veja bem, o sacerdote, ele vai lá, ele pega o animal, ele oferece a Zambitata, ele recebe a sua retribuição por ter oferecido certo, de forma correta. Vamos levar nessa consideração que essa pessoa, esse sacerdote, ele oferece o sacrifício da forma certa, da forma correta. Tudo bem. Então, ele recebe benefício ou malefício? Malefício. Não. Eu estou falando que ele ofereceu da forma certa. Ele pegou o animal certo, ofereceu os sacrifícios habitata, né, do Espírito da Verdade, né? Ele vai receber benefício ou malefício? Benefício. Porque ele fez tudo certo. Correto? Sim. Tá bem. Ele pegou o animal de quem?
Eu acredito de alguém correto, mestre. Isso, ele pegou o animal de alguém correto ou o próprio animal dele, vamos dizer assim? Sim, sim, sim. Tudo bem? Tá certo. Então, vamos fazer de conta que eu sou esse sacerdote. Vou lá, Correto. eu vou receber o animal, né, de alguém do povo e vou oferecer esse sacrifício da forma certa e vou receber o benefício, a pessoa também. Uhum. Tá bem? Agora eu vou pegar o meu próprio animal, vou oferecer sacrifício às habitata, ao Espírito da Verdade, e vou receber benefício ou malefício? Benefício, certo? Benefício. O teu animal. Benefício. Porque eu ofereci o meu animal de forma certa. Correto? Correto. Correto. Mas desde quando esse animal é meu? A partir do momento que está na tua mão, acredito. Tá bem. Comprei o animal, por exemplo. Ou crio ele desde quando ele nasceu. Tá bem. Mas fui eu que fiz o animal? Não. O animal é meu mesmo? Realmente esse animal é meu? Não. Ele é de quem? Zambia Congo. Eita! Tá vendo? Então, olha a soberba do ser terrestre. Olha a soberba do ser terrestre. Ele pega aquilo que não é dele, oferece ao Espírito da Verdade como se fosse dele e ainda quer benefício. Uau! Agora, ele pega aquilo que não é dele, ele pega o pior do que é dele, que não é dele, porque é coxo aleijado, ou seja, quer viver a verdade como se fosse um coxo aleijado, né? Como está escrito aqui nas Escrituras, né? No livro aqui. E aí ele quer oferecer o Espírito da Verdade dessa forma, sendo que não é seu, não é vosso. Quem é que de nós que fez os animais? Quem de nós? Eu não fui. Eu também não. Correto? Agora que eu venho aqui dentro de Malaquias e vou pegar aquela passagem, não que eu vou trazer aqui, porque nem precisa, porque a passagem está na cabeça de todo mundo, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro, não é isso? Tá ali. Tá bom. Vamos lá. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte, não é isso? 10ª parte. Tá bom. Vamos lá. Quantas horas tem um ciclo do Sol? 12 horas. Quantas horas tem o ciclo da Lua? 12 horas. Então, 12 horas do ciclo solar mais 12 horas do ciclo lunar, 24 ciclos de horas. Certo? Então, um ciclo, considerado um dia, né? Um dia tem 24 horas. Certo? Qual é o dízimo de 24 horas? Como é, mestre? Vai fazer umas perguntas, meu. 2 horas e 40 minutos? Ah? 2 horas e 40 minutos? 2 horas e 40 minutos? Será que é esse o dízimo de um dia? Um dia tem, por exemplo, 2 e 40, 2 e 40. certo? 2 horas e 40 minutos. Isso, são 24 horas. Eu vou falar a palavra dos colonos, né? O dia tem 24 horas, né? Que não é isso, na verdade não é isso, porque o dia tem 12, né? Se o dia tem 24 horas, quantas horas tem a noite, então, né? Então, certo? É a forma como as nações ensinaram. Fala assim, o dia tem 24 horas. Se o dia tem 24 horas, quantas horas tem a noite? Né? Então, isso, né? O ciclo tem 24 horas. E dentro do ciclo, fica separado por 2 partes. 12 horas noite, 12 horas dia. Né? 12 horas a lua, 12 horas o sol. Somando as 12 horas da lua e as 12 horas do sol, dá um ciclo de 24 horas. Certo? Então, vou falar na linguagem do comum para as pessoas entender e depois elas vão compreender com mais forma, né?
Então, se o dia tem 24 horas, 10% de um dia é 2 horas e 40. Esse seria o dízimo que cada um teria que devolver a Tatanzame por dia. Agora, essas 2 horas e 40, né, de devolver para Zambi, que é o 10% de um dia, que é o 10% do dia, né, vamos falar assim, nessa linguagem, né, as pessoas estão fazendo isso, estão pegando essas 2 horas e 40 para fazer a sua própria vontade. Isso é que é ser corso aleijado. Isso é que é ser um homem fraudulento. Isso que é chamado para as pessoas de consagração. Mas o correto seria nós pegarmos o nosso 100% do dia e celebrar as habitatas. É dele. Quando é que você se fez? Quando é que você se criou? Quando é que você se gerou para que você diga, essa vida é minha, eu faço o que eu quero? Já que essa vida é sua e você faz o que você quer, você consegue controlar aí o seu fígado agora? Não consegue. Você consegue controlar aí o seu estômago, né? O seu sistema, ou seja, você não controla nem sua língua. Nem o bife se controla, mestre. Exatamente, não controla. Então, assim, se os membros que estão externos você não controla, muito mais seus membros internos. E você diz, e você se arroga que a sua vida é sua, você faz o que você quer, você busca quem você quiser, você adora quem você quer. Quem falou? Quem lhe ensinou isso? Quem propagou isso, a não ser Belial, dentro da sua consciência, ele seduziu, e você está seduzido, vivendo nesse malefício de vida. Isso é forte. Acorda, mano. Isso é forte. Na íntegra, teríamos que pegar, devolver a Zambitata o nosso dia inteiro para ele, mas ele falou assim, não, só 10%, tá bom. E você é ladrão, fraudulento, corrupto. Ainda se arroga e tem conhecimento da verdade, mas de que verdade? A verdade que Belial te ensina, que te instrui? Uhum. Você se arroga ainda dizer que conhece a verdade, sendo que verdade quer dizer como? Acorda, Banto. Acorda, Banto. Tá? Então, se Zambitata, né, se o Espírito da Verdade fosse fazer uma contabilidade e pedisse de volta, ei, você me deve aí os 10% dos seus dias aí? Olha o débito que você tem. Quantos anos você tem? Você tem 30? Você tem 40? Você tem 50, 60? Você tem 20 anos? Deve bastante. Hein? Você tem 30, 40, 50? Quantos anos você tem? 60, 70? Para cada ciclo, mestre. Para cada ciclo. Para cada ciclo. Para aqueles que não entendem ciclo, dia, ou dia. Porque exatamente. Tem dia... Para cada dia, né? Cada dia, essa é uma matemática básica ainda, né? Cada dia, 2 horas e 40 minutos de dedicação à verdade, não à sua própria vida. Mas desde ali atrás, o que você vem fazendo? A tua vontade, o teu querer, ainda se arroga naquilo que você conhece e tem como verdadeiro. Então, essa tal falta de iluminação, revelado pelo profeta Malaquias, se encontra hoje na seguinte maneira: assim diz a verdade. João, capítulo 13, do 34 ao 35. Dou-vos um novo mandamento: sejai-vos justos uns com os outros, como eu vos tenho sido justo. Ou seja, na íntegra, da forma como o Espírito da Verdade é justo conosco, nós devemos ser justos com os outros também. Assim também vós deveis ser justos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vocês forem justos uns com os outros. E o que é a justiça? A não ser anunciar a verdade. Seja-vos, né? Vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Seja-vos verdadeiros, seja-vos Congo, seja-vos verdade uns com os outros. Como eu vos tenho sido verdade com vocês.
assim também vocês devem ser verdade uns com os outros. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, ou seja, que sois os meus bacongo, que sois os meus filhos, que sois os meus bandacongo, se vocês verdade uns com os outros. Olha que simples, mas não, é tudo aquilo que foge da verdade, porque o que foi dito, ele virá, e vai se levantar contra tudo que é verdade, contra tudo que se diz verdade, e vai se colocar como se ele fosse a própria verdade. E quem é esse? O próprio Belial. Continuando, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, né? Então fala, eu sou de Al com U, eu sou de Al com O, eu sou de Al com W. Não é a mesma coisa? Diz, eu sou de Apolo. Não é isto o modo de pensar totalmente humano? Totalmente uma interpretação. Não, o certo é com U. Nathaniel. Toda aquela cultura lá daqueles que nem verdadeiros são, que construíram um idioma que nem verdade é, e muitos estão apoiados naquilo que não é verdadeiro. Isso é básico. Lá no básico é ensinado para você construir a sua casa na rocha ou na areia? Na rocha, rocha. Eles estão construindo a casa deles aonde? Na areia. É para nós construirmos a nossa casa no deserto ou na terra firme? Na terra firme. Qual que é a terra firme? A terra do Congo. Este contraste ocorre devido aos que estão vivendo o pensamento do mundo projetado por Belial, a antiga serpente chamada Satã. Então, esse período que as pessoas estão passando aí, Nimiá, está aqui em Coríntios, né? Como também está em outras passagens que tem passado, né? Esse período que essas pessoas estão aí, eu sou com Iá com U, eu sou Iá com O, eu sou Iá com W, tem que colocar R no final, tem que colocar H, tem todo o fundamento, se é com W, se é com O, se é com U, o fundamento é o Yiddish, que é chamado de hebraico. O fundamento é o Yiddish. O Yiddish é a língua do povo banto? Não. Lá eles falam que é uma língua alemã misturada com um tal de hebraico lá. Né? Então, alemã com hebraico. Então, se é uma língua originária, precisa uma língua... Como que uma língua original ela vai ser duas línguas? E o que tem os alemães a ver com o povo que teve? O que teve os alemães com o povo que teve no Egito? Um povo que nem vai na igreja. Então, é infundável. Infundável, já fala que é sem fundamento algum. Né? Então, vamos lá. Primeiro, né, como diz ali a profecia, primeiro deve vir Elias, Elimoiá. Já veio. Depois, o filho do Altíssimo, que é Iesuaiá ou Isaiacomo, também já veio. O terceiro é um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Passa por desapercebido isso. Por quê? As pessoas estavam primeiramente esperando Jesus aparecer do céu. Sim. Né? Depois ele fala assim, não é Jesus que vai vir do céu, não. Vai ser Yehoshua que vai vir do céu, ou vai ser Yahusha que vai vir do céu. Ok. Vamos lá. Elias já veio? Já veio. Já. O filho do Altíssimo já veio? Já veio. Iesuaiá. E o que diz lá em Apocalipse 12? Um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Isso é ensinado no cristianismo? Não é. Judaísmo, então, nem precisa falar, que estão tão longe. Passa desapercebido. Por que passa desapercebido? Porque aqueles professores que estão lá não são professores da verdade. Então, deixa eu ver aqui, apareceu em seguida um grande sinal do alto. Uma fêmea, né, ou seja, um magnetismo,
a parte magnética, né? Revestida do Sol, que é elétrico. Então, o Sol, o macho, ele é elétrico. A fêmea, a Lua, ela é magnética. Apareceu em seguida um grande sinal no alto, uma fêmea, ou seja, o magnetismo, porque a fêmea atrai tudo para ela, revestida do Sol, o Sol era elétrico, a Lua, magnética, debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, as 12 tribos Bantu, estava grávida do conhecimento e estava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Não está escrito lá como uma mulher que vai sentir a luz de parto? Depois apareceu outro sinal no alto, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. O que ele fazia? Ele varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas celestes. Não é as estrelas que você vê, Três Marias, não é essa estrela, não. É o povo banto. Olha a revelação, meu povo. É o povo banto. Fala para a babana. Veja as estrelas dos céus e a areia do mar. Como também foi dito para o nosso pai Jacó e Jácoba. Mas espera aí, José. Você quer dizer que a sua mãe e os seus irmãos vamos prostrar perante a ti? E qual foi o sonho de José? José viu o sol, a lua e as estrelas aos seus pés. O sol é o pai, a lua é a mãe e as estrelas são os filhos de Ababana, que são os filhos de Jacó. Então, esse dragão, né? O que ele fez? Ele varreu. Vou voltar aqui. Ele varreu com sua cauda uma terça parte das estrelas dos céus e os atirou por terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher, da fêmea, que estava para dar à luz. Em toda situação que vai vir um profeta para a terra, há uma manifestação contrária àquele profeta. Não foi assim com Moisés? Manda matar todos as crianças do nosso povo que nós estávamos lá no Egito 2 anos para baixo, né? Não é isso que manda matar as crianças lá? Quando Yeshua também veio a esse plano terreno, também mandou-se matar as crianças, né, macho. Não é diferente aqui. Então, quando a manifestação vai vir agora, veja que esse ser, né, esse dragão, esse ser, né, ele se opõe, ele deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, ou seja, ele não venceu, ele não conseguiu. Um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Tatanzambi, para junto do Altíssimo do seu trono. Está lá no livro de Apocalipse 12, do 1 ao 5. Ou seja, aquele que começará pela casa do Altíssimo. Tá bem? Aqui, né, eu vou parar essa aula aqui, né? Deixa eu ver. Vou parar essa aula por aqui, né? Dar mais uma explicação diante dessa. Deixa eu só voltar aqui minha tela. Um momento só. Né? Então, esse quadro, deixa eu voltar aqui, esse menino, né? Primeiro falará que deve ver Elias já veio, depois vem Yeshuaiá, né? Isaiah-Congo, que é o filho do Altíssimo, e depois lá no Apocalipse 12 fala que o menino, tanto que já explico novamente que na teologia, né, de algumas espécies de cristianismo fala que seria Maria e o filho, mas não é. Outros passam desapercebidos. Aí, alguns ainda conseguiram acelerar um pouco e compreender, e fala assim, um varão precisa vir. Um varão precisa vir, né? Um varão, um menino, né? Aí eles têm desenho ali, uns até entenderam, mas ainda não compreenderam. Eles fazem o desenho do Brasil, né? E faz o desenho ali da África como um menino, né? Acredito que já viu, né? Então, esse menino, ele nasce aonde? No centro do mundo. Onde é o centro do mundo? Banza Congo. Banza Congo.
Quem é esse menino? É Tade Umbisso, votado de Antedimici, o rei do povo bantu. Vamos parar por aqui essa aula. Eita. Depois a gente continua em outra aula, tá bom? Fica aí para que o nosso querido, né? Na manifestação ali, o NMA, que tem ali a apresentação, agora dá por encerrado esta aula. Ingueta, acorda, Bantu. Acorda. Escola da Sabedoria Bantu. Escola Tarde Umbisso, Vontade de Antedimici. Eis o vosso professor, Cuca Bengami, Ingueta. Eu sou Nimia Congo, do canal Acorda Bantu. Nkembo, Kembo, kwa Tata Nzambi Mwilu, Nkembo, na Tata Nzambi ya Congo kwa Mazulu. Vida longa, Mfumu Tadi Jambuiso, Votadi Jantede Messi. Acorda Bantu. Até a próxima oportunidade. Eita. Eita.